Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui o canal TCCcast aqui, com a nossa primeira entrevista do canal, aqui da nossa série de ilustres entrevistas com ilustres convidados aí do meio acadêmico. A gente vai falar, como sempre, aí sobre TCC, né? Estamos trazendo aqui pessoas aí da academia com experiência com TCC e tal, para ajudar você que pode ser que não tenha tido essa conversa com o orientador aí, ou não tenha tido alguma aula preparatória na graduação, para te ajudar nessa trajetória, para ela não ser o que geralmente é, né, complexa e cheia de problemas. Então eu queria apresentar hoje aqui, está aqui embaixinho aqui na tela, o professor Fábio, lá da USP. Grande convidado aqui, Fábio. Estamos super felizes em recebê-lo. Agora eu queria, Fábio, que você se apresentasse aí para os nossos ilustres visualizadores aí, esses ouvintes. Oni, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Né? Agradeço a todos aí, os contribuintes do canal que estão nos assistindo nesse momento. E vamos aí conversar um pouco hoje sobre TCC. E inicialmente, então, eu vou me apresentar para todos vocês. Meu nome é Fábio. Eu me formei em nutrição. Eu entrei na faculdade no ano de 2006, me graduei em 2010, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Então, eu me formei lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Após a minha graduação, eu parti para especialização, certo? Então, eu fiz uma pós-graduação lato sensu, antes de entrar no universo da pós-graduação stricto sensu, né? Então, entre 2011 e 2012, eu fiz especialização na Unicamp. Em seguida, eu retornei para o Triângulo Mineiro, para Uberaba, mais especificamente para a mesma universidade em que eu me formei, para a UFTM, onde eu fiz o meu mestrado em atenção à saúde, na área de saúde da criança e do adolescente. O meu mestrado eu concluí no ano de 2014. Por ironia do destino, sorte, coincidência, não sei qual adjetivo utilizar, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de prestar um processo seletivo de professor substituto lá na UFTM. Porque esse processo seletivo, inicialmente, ele abriu para professor com titulação de doutor, não teve inscrito. Abriu para professor com titulação de mestre, não houve inscrito. Aí abriu para professor com titulação de especialista, e eu tinha especialização, então prestei e passei. Isso foi no ano de 2013. Então eu gosto de contar essa particularidade que ocorreu na minha vida, né, porque 3 anos após estar formado, e sem ter o título de mestre, eu já era professor numa universidade federal. Eu não estou querendo me gabar, nem me achar por conta disso, em hipótese alguma. Mas isso é um ponto que eu preciso comentar, porque isso me fez crescer muito. Porque eu não sei se eu estava preparado naquele momento para tal tarefa. A pós-graduação, stricto sensu, ela tem as suas falhas, mas ela nos prepara para esse mundo acadêmico. Deveria nos preparar mais, nos prepara pouco. Mas, enfim. Então, durante o meu mestrado, eu acumulei esse cargo, né, de professor, e terminei o mestrado em 2014. O meu contrato de professor substituto se encerrou em 2015, e em 2016 eu comecei o meu doutorado no programa de saúde da criança e do adolescente na USP, e finalizei esse doutorado ano passado, em 2019. Por coincidência, 1 mês depois de eu ter finalizado o meu doutorado, abriu também um processo seletivo de professor substituto na USP, o qual eu prestei, passei e estou hoje como professor substituto na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Sou professor do curso de Nutrição e Metabolismo. Esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica até os dias de hoje. Show de bola. Bom, notas que é uma pessoa de extrema experiência aí, super capacidade. Fico felizíssimo que deu tudo certo, cara, né? Muita gente aí que se forma aí, não consegue trabalho, piorou na área. É bom que deu tudo certo aí pra você, cara. Super mega feliz. Você tem toda a razão, Oni. Eu vejo que o mundo para o pós-graduando, ele não é fácil, principalmente após o término da pós-graduação. Porque o desejo
de um aluno que tem mestrado e doutorado é trabalhar no ramo da pesquisa ou no ramo da docência, ou coincidir ambos. Mas o cenário atual, ele não favorece a realização deste sonho ou a conclusão deste sonho, né? Porque nós não temos incentivos governamentais, infelizmente, para que esse pós-graduando esteja inserido no mercado de trabalho. Então agora, Fábio, a gente vai preparar algumas perguntas para você. Vamos perguntar aqui, então. Assim, começar com a primeira pergunta aqui. Em geral, os alunos, eles temem bastante o TCC, né? Tem medo, tem muito nervosismo aí que você trabalha, em geral, né? Queria começar perguntando se você concorda com isso, que em geral os alunos têm medo do TCC, e por que você acha que eles têm esse medo todo aí? Sua visão. Eu concordo em gênero, número e grau. Sem dúvida alguma, os alunos temem muito o TCC. E a explicação para isso talvez seja a seguinte: nós sempre vamos temer aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não domina. Nesse caso, eu diria que o aluno, ele não domina a arte de fazer ciência. Ele não tem contato com a ciência desde o seu ensino médio, a começar pelos primeiros períodos da faculdade, e quando chega a imposição do curso de que ele tem que desenvolver um TCC, ele teme essa atividade. Ele fica com medo por não saber por onde começar, por não saber qual professor escolher para lhe orientar, né? E qual será o fruto deste trabalho, qual será o resultado, que acaba gerando também uma certa preguiça e um certo desdém perante o TCC, perante essa atividade de suma importância na graduação. Então eu penso que nós precisamos trabalhar um pouco mais a arte de fazer ciência desde o ensino médio, para despertar no aluno essa curiosidade de descobrir o novo. Afinal, a humanidade, ela só cresce, ela só evolui diante dessas perguntas para as quais nós buscamos respostas. E o TCC é isso. Eu enxergo o TCC dessa forma. Mas entendo também o lado do aluno, em temer algo para o qual ele não está preparado para realizar. Nossa, também concordo plenamente, cara. Nossa, concordo, e acho que você colocou o seu raciocínio de uma forma muito boa, cara. Que bom. Mas, ô, Fábio, o que você atribui esse medo aí, então? Só pelo fato de o aluno não saber o que vai enfrentar, ou a forma com que é apresentado a ele esse tal de TCC? Porque ele acaba ouvindo dos veteranos, né? É isso, tem essa contaminação na amostra, né? Vamos assim dizer. Porque isso é um telefone sem fio, um vai passando para o outro, que é um trabalho desnecessário, que o orientador é chato, que o orientador não orienta, só desorienta, e que isso não tem função nenhuma para a vida dele depois de formado, e aí vai gerando um mito em torno do TCC de algo desnecessário e desagradável. Então, eu acredito que tem, assim, toda essa influência, e sem falar na questão da imposição, né? Talvez esse seja um outro tema a nós debatermos. Será que os cursos devem impor o TCC a todos os alunos ou deixar de livre escolha para ser feito por quem quiser? Eu confesso que a minha opinião ainda não é 100% formada para essa resposta. Hoje, eu seria a favor de deixar o TCC livre. Faz quem quer. Mas eu vejo também que aquele aluno que não fizer, ele vai ficar com... Aí que nós não vamos mesmo divulgar ciência, sabe? Aí que nós não vamos ensinar a fazer ciência. Não sei, é algo que nós precisamos de mais experiências ou fundamentações teóricas para chegarmos à resposta dessa pergunta. Obrigar ou não a fazer o TCC? Quais os pontos positivos e negativos diante disso? Né? Então eu acredito que se a gente mexer lá na raiz do problema, lá no ensino médio e nos primeiros períodos da graduação, ou seja, trazendo a ciência para a vida do aluno, mostrando a importância de se formular perguntas científicas, e isso talvez aproxime o aluno do querer fazer o TCC. Então, é basicamente em torno disso que gira toda essa mística do TCC, eu acredito. E esse negócio é tão interessante que o problema que a gente estava vivendo quanto a essa desconfiança na ciência
tá enraizada lá nesse problema que você está falando do ensino médio, né? Sim, porque o ensino médio ele é baseado no copia e cola, no decora e faz. Ele torna o aluno um robô. Você tem que decorar a equação do Bhaskara para você resolver a equação que vai cair no vestibular. Não te ensina a raciocinar o problema. Isso torna o aluno muito engessado e não querendo descobrir o que há por trás daquilo, o que há por trás daquela equação, como que um cientista chegou naquela equação, como que ele formulou a sua pergunta de pesquisa, né? E isso torna o aluno, então, muito robotizado. E na hora que ele tem que desenvolver o problema dele, ele não dá conta, porque ele está acostumado a receber o problema pronto. A resolução do problema já cai no colo. Nosso ensino médio não ensina a pensar e a refletir, a abrir a visão de mundo. Ou como um conhecimento já absoluto e terminado já, né? Já explorado o máximo possível, né? Isso. É um conhecimento absoluto que o ensino médio prega. E isso é muito ruim. Uhum. E até dentro da universidade, viu? Né? Isso acontece bastante. Estou falando aí, então, agora que eu estou na graduação de novo, tem muito esse climinha de... Que nem essa semana foi de prova aí. Essa semana foi interessante, me fez raciocinando. Por exemplo, que nem você falou, vai ter a prova. Por mais... É meio esquisito isso, mas, por exemplo, na prova, o aluno vai sedento lá, professor. O que vai cair na prova? A, B, C, D. O cara está estudando A, B, C. Chega no tópico C, 2, A. Que nem, sei lá, um detalhe que a pessoa gostou. Nossa, que interessante, mas sei lá, por que no meu caso, a Intel decidiu fazer isso aqui nesse microprocessador? Ah, não vou ver. Não vai cair. Eu estou perdendo o meu tempo estudando isso. Que é o raciocínio, né? Oposto da ciência. A pessoa, ela, por incrível que pareça, dá para usar esse termo, que ela é punida por fazer o trabalho que exige que ela fazer. Ela treina com, sei lá, 5 anos para isso, pro último. E como você falou, a formação, toda a educação da pessoa tá... Ela incentiva, tipo, quem sei lá, fala assim, nossa, por que alguém pergunta na sala, por que não sei de onde veio isso aqui, o que nem você falou, de onde que veio o Bhaskara, tal. Nossa, cara, tava lendo um livro de filosofia da matemática e tal, que meu irmão tem lá, ele deixou na minha mesa, eu tava lendo, tá. Nossa, pra que isso? Tem toda a razão. Não vai atrás, porque ele vai perguntar, isso vai acrescentar no que na minha vida, eu saber de onde veio, como surgiu, né? É perda de tempo. A pessoa pensa assim, rapaz, isso entrava muito o avanço da ciência e o estímulo cerebral do nosso estudante, né? Que precisa ser estimulado neste ponto, de querer descobrir o novo. Não sei se estou saindo do ponto aqui, essa conversa vai ficar muito grande, mas o Paulo estava falando comigo desse pessoal na internet, essa onda anti-ciência que tem aí. Conversa por outra hora melhor, né? Mas imagino eu que a pessoa tem essa curiosidade aí. Sei lá, a pessoa da educação deve dar um nome para isso aí, curiosidade reprimida, alguma coisa do tipo. Ah, de onde que veio o Bhaskara, tal, sempre quis saber. Aí chega um filósofo aí na internet dando uma resposta para a pessoa. Ah, eu vi lá, aquele livro tá aí, fica a cargo dos quem dissemina o conhecimento aí, né? Exatamente. Bom, show de E hoje o conhecimento é disseminado por qualquer pessoa, né? Sempre foi, né? Mas hoje tá até mais fácil você ir atrás disso. Agora a qualidade da informação é que é o problema. Sim. Então, a pessoa está iniciando, tá na graduação, talvez na pós, né? Sei lá, mestrado, até vai saber lá, doutorado, está iniciando o TCC ou a monografia. Você tem alguma recomendação para quem vai fazer? Quais seria que seriam os primeiros passos para a pessoa fazer o seu trabalho? Essa pergunta é pesada, hein?
pesada e não tem uma resposta certa para isso. Ela é muito subjetiva, né? Isso vai variar muito de professor para professor. Depois quero acompanhar as próximas entrevistas e ver a resposta da galera. É verdade. O que eu recomendo ao aluno, de imediato, é que ele se sinta à vontade. Como assim se sinta à vontade? Para escolher o tema de estudo, o tema que ele quer trabalhar. Ele precisa ser amigo do tema, e o tema ser amigo dele. Eu não posso obrigar o aluno, e nem desejo obrigar o aluno, a desenvolver um projeto de pesquisa que eu, professor, estou desenvolvendo, em detrimento da vontade do aluno. Eu posso até apresentar para o aluno as minhas linhas de pesquisa, e dentro das minhas linhas, eu vou deixá-lo à vontade para ele me dizer se ele se sente familiarizado com aquilo. Porque o que acontece, infelizmente, muitas das vezes, é que o aluno ele é jogado para um professor, porque tem essa obrigatoriedade de se desenvolver o TCC, né? E o aluno não tem familiaridade com aquele tema a ser desenvolvido. E isso é o primeiro passo para dar errado. É o primeiro passo para o desenvolvimento do TCC serventia algum. Então, primeira dica que eu dou, primeira recomendação que eu dou quando o aluno me procura me perguntando se eu oriento o TCC, eu digo que sim, oriento. Quais são os temas que você tem familiaridade? Eu pergunto para o aluno, eu devolvo a pergunta, né? O que você gostaria de estudar, certo? Então, me diga, me elenque pelo menos uns 3, 4. Ah, professor, eu não sei, estou com muita dúvida, eu gosto de tudo, ou eu não gosto de nada. Bom, aí nós temos um problema. O aluno que gosta de tudo, ele vai precisar optar dentre aquilo tudo que ele gosta, o que mais desperta a curiosidade dele, o que ele mais gostaria de investigar. Eu preciso instigar o aluno a ter curiosidade, porque é a curiosidade que move a pesquisa. Você tem que desejar descobrir algo, certo? Ou se aperfeiçoar em algo. E o aluno que não gosta de nada, eu também preciso encontrar uma fórmula para tentar instigá-lo a querer descobrir algo. E isso é complicado, é um assunto muito subjetivo, muito filósofo, talvez, não sei se a gente entra aí no campo da filosofia, mas é um desafio para o professor, porque nem o professor está preparado para dar recomendações corretas ao seu aluno de TCC. O professor não teve isso na sua base, certo? Então, às vezes, ele só impõe o tema ao aluno. Ele impõe e fala, faça. Qualquer dúvida, procure-me no meu e-mail. E some. Igual o mestre dos magos. Mas não é assim. O início de uma orientação tem que ser pautada no diálogo, na conversa. Não sei se eu envolvi muito, espero ter... Não, imagina, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quem te ensinou a ser orientador? Porque ninguém ensina, né? E... Não, desculpa, Fábio. Pode ir. Quem me ensinou a ser orientador foram os maus orientadores. Porque vendo o que alguns faziam comigo, eu pensei, eu não vou fazer isso com os meus alunos. Isso que é engraçado, né, Fábio? É até uma crítica aí da nossa área, né? A gente quer ensinar alguém a fazer ciência, e para você aprender a ser orientador, a gente não tem medida nenhuma, né? É só com a experiência que tivemos anteriormente. Sim. A gente não mede se minha orientação foi boa para esse aluno ou para aquele outro aluno. Sim. Ou seja, a gente não tem um método de orientação. Exatamente. Simplesmente, a gente vai na nossa experiência. Aquilo que, no achismo, né? Tudo contra o que a ciência propõe, a gente faz como orientador. Isso. Como autocrítica mesmo, né? A gente não mensura se o aluno fez um bom TCC de acordo com essa orientação que eu dei, com a outra, né? Esse é um tema para... É um empirismo total. Completamente, cara. Olha que legal. É uma baita discussão isso aí. Sim, é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Eu também tive bons orientadores, não estou falando mal dos meus orientadores, hipótese alguma. Talvez por isso eu consegui também ter o discernimento do que é bom e do que é ruim. Porque se eu tivesse tido só maus orientadores, talvez hoje eu fosse um mau orientador. Não que eu esteja me julgando o melhor ou o bom, tá? Mas eu vejo que alunos de orientadores
sistemáticos e robotizados, eles são também alunos sistemáticos e robotizados. Eles tendem a reproduzir a mesma coisa que o orientador faz. E esse ciclo vicioso acaba não tendo fim, isso prejudica muito o aluno. Então, como eu tive os dois lados da moeda, orientadores muito bons, e ao mesmo tempo alguns não tanto, eu consegui estabelecer o limite, a linha tênue entre o que fazer durante uma orientação e o que não fazer, e tentar colocar na minha prática essa experiência de vida que eu tive. Mas é experiência de vida, ninguém me ensinou, não tem disciplina na pós-graduação que ensina isso, é difícil. Legal. Fabião, mas resumidamente, assim, por exemplo, eu sou um aluno do primeiro ano ou segundo ano de graduação e quero fazer um TCC. O que você orienta, assim? Procure um professor que trabalhe na linha que você... Porque, sei lá, está oferecendo iniciação científica, procure o professor bonzinho. Quem que eu procuro? Qual que é o meu primeiro passo? Ótima pergunta, Paulinho. Eu responderia a alternativa A, a primeira opção que você deu. Procure o orientador da sua linha de interesse. Por quê? Por conta da afinidade. Eu acredito muito nisso. Pode ser que isso não seja 100% válido para todos os alunos. Inclusive os ouvintes aí do canal, deixa essa dica. Não necessariamente o professor da sua linha de interesse vai ser o melhor orientador que você poderia ter. Mas eu penso que você precisa começar por aí. Você precisa começar pela sua linha de interesse, porque o que vai te dar prazer e tesão em desenvolver aquele projeto é pesquisar algo que lhe interessa, e não algo que lhe foi imposto por um docente de outra área, né? Não é porque está tendo uma bolsa de iniciação científica disponível na área X, que você não gosta, que você vai lá atrás desse professor só a fim do dinheiro, só a fim da bolsa. Eu não oriento isso, eu não aconselho. Mas temos que tentar na nossa área. É o que eu acredito. Legal. Também acredito bastante nisso. Muito bom. Bom. Agora, tem a questão que você falou, agora é aquela questão que a gente levantou, né? E se o orientador da área que eu gosto não for o melhor orientador? Isso aí dá uma boa conversa, viu? Quer ver uma conversa melhor ainda? Fala. Como que eu sei o que eu gosto, né? Isso, exatamente, Paulinho. Que aquele aluno que às vezes chega pra mim e fala, professor, eu não sei do que eu gosto. Aquilo eu não gosto de nada. Ou eu gosto de tudo, eu não sei, eu estou muito indefinido. Nossa, é complicado. Nesse caso, o professor ele precisa levantar alguns referenciais teóricos de pesquisas que estão sendo feitas nessa área para o aluno dar uma lida e ver se aquilo lhe agrada. Porque nada impede de você gostar de todas as áreas na educação física, do Ani gostar de todas as áreas na física e eu gostar de todas as áreas na nutrição. Nada me impede, certo? Mas durante o desenvolvimento do TCC eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma bússola, senão eu vou sair completamente desorientado, atirando para todos os lados, e esse TCC vai virar uma salada mista. Então, por mais que eu goste de diversas áreas, eu preciso me concentrar em um determinado tema, e esse tema tem que ser do meu agrado, e o professor precisa direcionar o aluno no estudo deste tema, com referenciais teóricos, para que o aluno consiga compreender o que vai ser desenvolvido. E então definir se segue ou não com aquele orientador, ou se segue ou não naquela área. É complicado. Mas é possível, não quero desmotivar os alunos. Às vezes eu falo muito o termo complicado, pessoal. Complicado para o professor, complicado para o aluno, né? Mas no diálogo que nós vamos conseguir solucionar a maioria desses problemas. Certo? Eu sinto muita falta do diálogo professor-aluno na universidade. E não do diálogo aluno-professor. Porque o aluno procura o professor, mas o professor fecha as portas. Então falta esse diálogo professor-aluno para que o TCC se torne algo plausível e prazeroso. Bacana. Isso aí. Bom,
eu sou o seu aluno, professor Fábio, eu quero investigar num tema que você pesquisa e cheguei na sua sala. Bati lá, falei, professor Fábio, por favor me oriente. Qual que é a primeira dica que você dá? Tecnicamente, né? Porque a ciência, tudo bem, envolve a criatividade, não sei o que lá, mas tem uma disciplina naquele texto acadêmico, né? Tem uma formalidade. Sendo assim, se você pensar na formalidade da ciência, ela existe uma técnica também, na hora de apresentar seu trabalho, escrever o seu texto. Qual seria, eu, como aluno do segundo ano, a primeira dica que você daria para ele? Qual a técnica que eu teria que seguir para iniciar o meu TCC? Não é nem para concluí-lo, mas para iniciar. Sim, fazer uma revisão. Ele tem... sei lá. Verdade. O TCC ele tem uma norma científica, né? Ele tem um rigor científico que precisa ser seguido. Então, algumas normas nós precisamos colocar em prática. A primeira delas, para iniciar o desenvolvimento do TCC, é desenvolver a pergunta de pesquisa. Qual a sua pergunta? Qual a sua dúvida? Porque é em torno dela que nós vamos definir, primeiramente, o objetivo, a justificativa e a hipótese. Então, o desenvolvimento do TCC, na minha opinião, ele passa por esses 3 itens. Desenvolvimento da sua hipótese, da justificativa do seu trabalho e qual o seu objetivo. Lembrando que esses 3 pontos estão ligados na pergunta de pesquisa. Então, se o aluno já tiver isso muito bem formulado, auxilia o professor em 100%. O aluno que já chega sabendo o que ele quer pesquisar, nossa, é meio caminho andado. Agora, nós precisamos entender que a maioria dos alunos não sabem, eles não chegam com isso pronto. Eles batem na sala, professor, o senhor me orienta? Oriento. E aí fica aquele silêncio. Cri, cri, cri. Se o professor não cutucar, não instigar, não sai nada. Porque o aluno também espera isso muito do professor. Afinal, o professor é visto por ele como um exemplo, né? Ele é o mestre do saber, o senhor do conhecimento. Mas isso é errado, né? Obviamente, o professor não é o mestre do saber, não é o senhor do conhecimento. O professor ensina, mas o aluno também ensina o professor. Enfim, o professor ele precisa direcionar a pergunta de pesquisa para o aluno, estimular ele a raciocinar o que ele quer pesquisar dentro daquela norma do TCC, para então escreverem juntos o objetivo, a justificativa e a hipótese. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Eu acho que é isso que você falou mesmo. O principal papel do orientador é provocar o aluno nessa elaboração da pergunta, né? Ótimo, você usou uma palavra que estava me faltando, provocar. A provocação, precisa ter essa provocação. E é aquilo que a gente falou lá no início, né? A partir do momento que você chega com uma pergunta já pronta para o aluno, a ciência não é assim, né? A ciência não é absoluta, né? Você tem que ficar provocando para emergir alguma coisa ali do fundo da cabeça do aluno. Exatamente. Isso. Eu não levo perguntas prontas para os meus alunos. Quem bate na minha sala pedindo orientação, eu sempre devolvo a pergunta. Na hora que eles me perguntam, né? Professor, você pode me orientar? Eu respondo sim. O que você quer pesquisar? Qual a sua pergunta de pesquisa? Né? Qual a justificativa para você trabalhar com esse tema? Qual a hipótese desse seu estudo, né? Dessa sua pergunta? Para tentar instigar esse aluno, cutucar o aluno. Tal. Show de bola. E estava pensando aqui. Olha quando te perguntou foi muito claro. Você tem alguma dica técnica de como fazer o TCC? Achei legal que você falou. Tem que ter uma pergunta refinada. Quando a gente fez essa pergunta aqui, para perguntar para você, eu imaginei que se fosse falar alguma coisa como eu falaria. Baixa um bom Word, um bom Mendeley, entra no Google Scholar, começa a ler. Olha que legal. Você colocou na categoria da parte técnica achar a pergunta. Sim. Tem método para isso. Deve ter método para isso aí também. Eu achei legal a importância disso aí. Porque parece que né, quando você fala assim,
pessoas assim, você tem que ter uma pergunta importante. O que importa é entregar, o que importa é fazer, que não sei o que está escrevendo. Cara, é uma parte concreta do seu trabalho isso aí. Sim, tem que ter um fundamento por trás daquilo. E não só um trabalho mecanizado. Não vai ficar igual o filme lá do Charlie Chaplin, né? O Tempos Modernos. Você faz só aquilo ali, você só digita no Word. Você não sai do lugar. Você não cresce como pessoa, a ciência não cresce. E você vai se frustrar a cada dia. E aí sim o TCC vai se tornar algo maçante, né? Vou acrescentar não então... pode ser assim. Pode competir, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Vou acrescentar uma coisa que interessante que aconteceu recentemente no curso aqui. É o que você falou, interessante você falar esse negócio de deixar o TCC mecanizado. A gente fez uma coisa... A gente tem uma disciplina aqui que é português, vamos dizer assim. Nosso curso é técnico, o curso que a gente está fazendo, para trabalhar. Só que tem uma disciplina que era para te ajudar a se comunicar melhor. Só que acaba sendo português, regra de vírgulas, coisas e tal. E a professora, ela, não sei porque ela gosta muito da área que ela estuda, tá? Ela é pós-doc lá, tal. Ela pediu pra gente fazer o trabalho sobre semiótica. Eu entendi assim. Só que ninguém dominava o assunto. E ela explicou, espero que não esteja vendo isso. Ela explicou de uma forma não muito satisfatória a matéria. Então, ela permitiu fazer uma coisa que eu falei para todo mundo isso aí, só que ela deixou fazer. Ela permitiu fazer citação direta. E o nosso trabalho foi praticamente uma coxa de retalhos de citação direta dos artigos que ela passou pra gente. E foi, cara, isso que você falou, foi Charlie Chaplin total. Copiar aqui, está aqui, copiar aqui, está aqui, e o entendimento, a pergunta, ó. Exatamente. Porque você quer entregar aquilo para obter nota. Seu objetivo foi esse. Seu objetivo como aluno ali não foi desenvolver um raciocínio do motivo pelo qual você tinha que abordar aquele tema naquele trabalho. Seu objetivo ali foi só entregar e obter nota, afinal o conteúdo não foi explicado corretamente e você não foi estimulado a pensar naquele conteúdo, né? É um problema muito grande que a gente enfrenta. Olha aí, uma parte técnica para a próxima aqui. Então, isso aqui é legal. Bom, evidentemente, obviamente, claramente, tal qual as coisas caem para baixo e o sol provavelmente nascerá amanhã, você fez um TCC na vida, pelo menos. Qual foi a sua experiência com o seu TCC? E se você enfrentou algum desafio quando fez ele? Essa pergunta é muito interessante. Nossa, muito mesmo. Eu fiz 2 TCCs na minha vida, uma dissertação e uma tese, né? E eu elencaria a dissertação e a tese também aí num conjunto muito similar ao desenvolvimento do TCC, tá? Mas falando especificamente do TCC na minha graduação, foi muito desafiador do seguinte ponto de vista: eu não tinha nenhum domínio de metodologia científica e de análise estatística. Por mais que a minha orientadora fosse muito generosa comigo, sentasse para me ensinar, eu tinha muita dúvida e eu ficava com vergonha de falar que eu não estava entendendo. Ela me perguntava, você entendeu? Eu, mas na verdade não tinha entendido. E eu ficava com vergonha, eu era bobo nesse aspecto, né? E muito aluno é assim também. E então eu não conseguia fazer minhas análises. E eu dependia muito da minha orientadora para ela fazer as análises para mim. E eu ficava chateado com aquilo. Então, hoje eu vejo que os cursos de graduação, eles precisam investir mais nessas 2 disciplinas no início do curso. Metodologia científica e estatística. Para que o aluno consiga entender o que está acontecendo com os seus resultados, com os seus dados coletados. Porque uma coisa é você coletar, outra coisa é você interpretar o que você coletou. E a interpretação dessa coleta está pautada nessas 2 disciplinas, né? Então eu tive muita dificuldade nesse ponto. Graças a Deus eu não tive dificuldade de relacionamento com o orientador, não tive dificuldade na coleta, porque a minha coleta foi com um animal,
Então eu ficava no laboratório trabalhando com camundongos. Isso para mim foi muito bom e me ajudou bastante, porque o meu outro TCC na pós foi com o ser humano, e eu pude ver que o universo da coleta de dados com seres humanos, ele é muito mais complexo e difícil do que o universo da coleta de dados com animais, né? Eu não sei o universo da coleta de dados com máquinas, não é minha área, mas na área da saúde, lidar com o ser humano é muito difícil. E a população brasileira, ela não está aberta à pesquisa. Quando você convida um sujeito a participar de uma pesquisa, onde ele lê aquele TCLE e tem que assinar, ele assina morrendo de medo. Tem, entre aspas, né? Ele morre de medo de ser cobaia. A gente ainda tem isso na nossa sociedade, de que sujeito de pesquisa, ele é cobaia de experimento de pesquisador. Isso está totalmente errado, isso não existe. Mas por quê? Porque não se incentiva nas escolas, na sociedade, nas rodas de conversa entre amigos, no bar, né? Se você pergunta, se você falar, eu participei da pesquisa tal como sujeito de pesquisa, sou até ruim. Isso tá errado, né? Isso não é normal. Se você vai coletar dados na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais fácil você achar voluntários para sua pesquisa. Então, eu tive esse problema na pós, mas na graduação não. Foi coleta com animais, então deu tudo certo na coleta, deu certo na orientação com a professora. A minha dificuldade foi análise estatística e a metodologia, né? Porque tá certo que o meu estudo era experimental, era com animais. Ok. Mas eu queria entender um pouquinho mais o que era um estudo caso-controle, o que é um estudo de coorte, apesar de eu não trabalhar, né, na graduação com isso. E eu não conseguia entender. Não sabia. Né? Um estudo transversal, um estudo... Não sei, sabe? Para mim era tudo muito difícil. Eu só fui conseguir entender isso no mestrado. E já tinha o quê? Passado 2 anos que eu já tinha me formado. Então... isso ficou deficiente. Nossa. Perrengues também, né? Oi. Fabião, diante de tudo isso que a gente já conversou até agora, você acha que o TCC, da forma com que ele é exigido na universidade, como um trabalho de conclusão, com aqueles parâmetros científicos, aquela formalidade científica, é necessário? Ou talvez, se você quisesse fugir um pouco desse formato de artigo ou de conhecimento científico, você quisesse criar um produto como um trabalho de conclusão de curso, também não seria válido? Sem dúvida. Resumidamente, você acha que o TCC é importante, mas ao mesmo tempo, o TCC como ele é hoje, é de fato importante? Não. Por isso que eu hoje gostaria de deixar o aluno à vontade para escolher se ele quer fazer ou não. Porque eu vejo que hoje ele não agrega muito conhecimento ao aluno e nem à sociedade. Você tocou aí no assunto de desenvolver um novo produto. Perfeito. Isso é fantástico. Isso precisa ser estimulado também. Apesar de que o ato de desenvolver esse novo produto também passa por uma pergunta, né? O que você quer investigar para a gente desenvolver algo novo? Então, acho que a raiz é a mesma. Agora, como isso vai se desmembrar ao longo dos anos, é que pode ser modificado sim, não precisa seguir aquele padrão rígido de artigo científico. Um artigo científico não vai medir a produção científica de um aluno, apesar da CAPES nos cobrar isso, né? A CAPES cobra que quanto mais artigo você tiver, melhor a sua produção. Mas sua produção científica não pode ser medida por artigo publicado exclusivamente. Paulinho, eu fui em uma defesa de TCC do curso de música da Unicamp. E foi um recital, sabe? Era uma cantora, eram 2 alunos. Então, ela no vocal e ele no piano. E foi um recital, cara. Foi uma coisa fenomenal, sabe?
Foi muito show, sem nada por escrito. Bom, eu não sei se ela teve que entregar algo escrito, eu não perguntei. Talvez até tenha, né? Porque essa formalidade é sempre exigida. Mas você viu a arte ali sendo expressa de uma forma muito mais bela, tocante e imponente. Verdadeira, do que o papel verdadeira, né? Verdadeira, exatamente. É. Exatamente. Não sei se tem muito a ver, mas é isso que essa que foi a ideia de fazer o vídeo do mestrado. Para mim, né, existe também, quer dizer, fazer ciência é belo para mim. Eu gosto, não sei se eu falei lá, mas uma coisa que infelizmente o texto não traz é o pesquisador falando, né, tipo, ter esse contato com quem está fazendo. E pelo menos essa mudança aí. No... Sim. Entrega um texto preto e branco lá, tudo cheio de... E aí tem espaçamento 1,5, espaçamento 2, a margem 2 centímetros e blá 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 e papapá. Então, cara, você pega o assunto lá interessante, que nem eu tive oportunidade de ver a pesquisadora que eu usei no mestrado, 10 artigos dela, é tipo a moça do gênero de pesquisar com videogame e cognição. E vi o nome dela lá, aí eu procurei no YouTube, brincadeira, tinha um TED na moça. Fantástico, cara. Fantástico. Não se perde. Então, essa apresentação belíssima que você falou aí, que deve ter sido. Perdeu, cara. Uhum. Perdeu. Que é o engessamento da órgão. Sim, né? Sim. Então, tá. Acabou de questionar, mas enfim, é uma provavelmente, sei lá, não sei se uma obrigatoriedade de fazer algum TCC, né? E assim, já que tem que fazer, qual você considera que seja o período na graduação, sei lá, segundo, terceiro, acho que quarto ano, né? Considera ideal para iniciar o TCC? Acho que o pessoal aí quer iniciar. Eu não fiz isso, né? Porque tinha o Paulo em casa para me alertar. Mas o pessoal, eu imagino que queira começar um mês antes do último dia de aula, né? Aí... eles têm tanto receio ou medo de fazer o TCC que quanto mais puder postergar, melhor, né? Na cabeça de alguns. Na minha opinião, o TCC ele precisa ser iniciado no segundo período de faculdade. No segundo ano, desculpa. Porque tem faculdades que é dividida em semestre, né? E o segundo período seria o segundo semestre. No segundo ano. Por quê? Se nós pensarmos que a maioria dos cursos tem 4 anos de duração, então você estará iniciando na metade do curso, no segundo ano, né? No final do segundo e início do terceiro, vamos assim dizer, tá? E, previamente a isso, você terá tido disciplinas que vão lhe dar um embasamento para fazer o seu TCC, como a metodologia científica e a estatística. Eu digo isso porque eu senti na pele que faltou isso na minha graduação. Então, eu preciso que o meu aluno hoje tenha esse embasamento antes de começar a desenvolver. Por outro lado, ele não pode demorar muito a desenvolver, porque nós temos processos burocráticos pelos quais um TCC também passa, que entrava o seu início. Por exemplo, na área da saúde, nós dependemos do comitê de ética. Então, o aluno, além de ter que definir a sua pergunta, o seu objetivo, sua justificativa, e aí começar a escrever o projeto, ele tem que submeter ao comitê de ética. E isso pode levar meses para ser aprovado. Então, se ele deixar para a última hora, ele não vai defender. Tá? Aí, o aluno que não precisa de comitê de ética, ele vai fazer uma revisão. Perfeito, mas uma revisão demanda também muito tempo, porque você vai levantar diversos estudos publicados naquela área, e isso precisa ser refletido depois em termos de discussão dos estudos encontrados. Para você fazer uma boa discussão, para você colocar no papel aquilo que você pensa, e para você ter uma liberdade de escrever um raciocínio plausível, você precisa ter lido diversos estudos que demandam tempo. Então, não pode deixar para a última hora. Por isso, eu penso que o segundo ano
até no máximo o início do terceiro, é o período no qual o aluno precisa iniciar o TCC. A fundamentação. Fabião, posso só complementar? Claro, fica à vontade. Até para dar tempo do aluno mudar o estudo, né? Sim. A linha de pesquisa dele, né? Sim. Isso pode acontecer, seja porque ele não se deu bem com a linha ou com o professor, ou porque a burocracia institucional ou a falta de verba impediu aquele projeto de ser executado. Então, para que ele tenha tempo hábil de modificar o projeto. Isso mesmo, muito bem lembrado. Fabião, aquela historinha lá que eu bati na sua porta, né? Fui pedir orientação para você e tal. Eu acho que você já direcionou um pouco a resposta daquilo que eu vou te perguntar agora, nas perguntas anteriores. Mas agora mais diretamente, assim, né? Você como orientador. Bom, resumidamente, como orientador, o que você espera de um aluno quando chega na sua sala de trabalho, tá? E além disso, o que mais lhe irrita do aluno? O que incomoda? O que eu mais espero de um aluno é a proatividade. O aluno tem que ser proativo e não depender sempre do professor para andar de mãos dadas 100% do tempo com o professor. Então, eu vou passar o passo a passo para o aluno. Dentro daquela linha de pesquisa que ele optou fazer comigo, perfeito, vamos então desenvolvê-la. Agora, aluno, eu preciso que você pesquise na literatura estudos que já trabalharam com essa área, para a gente formular um pouco melhor a nossa pergunta, para a gente definir e fechar o objetivo, né? E alguns alunos não fazem isso. Eles ficam esperando que eu mande por e-mail os artigos relacionados à pesquisa naquela área. E eu não vou fazer isso. Eu não tenho tempo para isso. E eu vou prejudicar também o aluno se eu fizer isso, porque ele vai receber tudo de mão beijada e o professor, ele não pode entregar tudo de mão beijada para o aluno. Por mais que o aluno ache que ele é um ótimo professor, que ele é bonzinho e o aluno goste dele porque ele faz isso, mas você está prejudicando o crescimento daquele aluno. Você não está ensinando ele a ir atrás do que ele precisa. E eu te falo que alguns alunos fazem isso, eles não vão atrás dos estudos. E eu peço, olha, pesquise na literatura sobre esse assunto X, Y, Z, encontre estudos, faça uma síntese e venha se reunir comigo. E a gente discute. E aí o aluno some, daí 2 meses ele aparece. Fala, professor, o que era mesmo para eu ter pesquisado? Eu não tive tempo, estava com muita prova, muito trabalho, e eu acabei esquecendo. Isso me irrita. Então, o que eu espero desse aluno é a proatividade, é cumprir os prazos também do que é lhe solicitado, porque prazo, para mim, é tudo. Se eu não trabalhar com prazo, eu não dou conta de fazer as minhas coisas. Então, eu estipulo. Olha, fulano, você tem até tal dia para me entregar essa revisão bibliográfica. Legal. E se não entregar, isso me deixa bem irritado. Mas nesse processo de orientação, o que mais me irrita não são os alunos, não. Por incrível que pareça. O que mais me irrita é a burocracia do sistema. Para eu ter um TCC aprovado, olha, na área da saúde eu sofro muito com o comitê de ética. Não com o comitê em si, mas com todo o passo a passo que o comitê exige antes desse projeto ser aprovado. Então, hoje eu estou orientando um projeto de uma aluna. Eu sou professor do departamento X. A aluna vai fazer o projeto com pacientes de uma enfermaria do hospital que está vinculado ao departamento Y. Aí ela tem que pedir autorização para o departamento Y. Aí o departamento Y coloca um punhado de defeitos no projeto e pede para fazer várias correções. Aí você corrige. Ok, aprovou no departamento Y. Aí tem que passar pelo chefe da enfermaria do hospital, porque você vai coletar dados com o paciente dele, e ele tem que emitir uma carta autorizando. Perfeito. E aí, se você quiser revisar prontuário, tem que ter autorização do chefe da seção de prontuário também. Perfeito. Aí, depois disso, eu preciso passar pela unidade de pesquisa clínica que vai aprovar o orçamento do projeto.
Aí depois disso, se eu for coletar em 2 hospitais, tem que passar também pelo 2º hospital em todos esses trâmites. Depois disso, vai para o comitê de ética. Aí o comitê de ética, ao invés de analisar o aspecto ético do estudo, começa a pegar em pontos de referência bibliográfica, introdução, coisa que não tem nada a ver com a ética. E aí o projeto volta para você corrigir, aí você corrige, manda, e fica... Gente, nossa, isso me irrita muito. Eu fico possesso, a coisa não sai. É incrível. E, enfim, isso é o que mais me irrita. E, em segundo lugar, é a falta de financiamento. Porque a gente tem que tirar coelho da cartola sem ter a cartola. É muito difícil fazer ciência no Brasil. Por isso que o nosso país hoje, ele publica muito, mas são publicações de baixo fator de impacto, de baixa qualidade, que não são citadas. Eu costumo dizer que o mais importante que publicar é ser citado, porque se você é citado, significa que alguém viu relevância naquele seu estudo. E se nós analisarmos, infelizmente, as instituições brasileiras de ensino superior, elas publicam muito, mas são pouco citadas, porque são pesquisas de pouca qualidade. Nós temos muitos estudos descritivos, só descreve. Por exemplo, eu na área da nutrição, né, eu trabalho com nutrição infantil. Muito estudo brasileiro falando assim, hábitos alimentares de crianças de 2 a 3 anos no município de Ribeirão Preto. É o que nós podemos fazer no momento, né? Isso contribui para a ciência? Claro, qualquer gota de água no oceano é uma gota a mais que vai contribuir para que o oceano se mantenha belo, né? Não estou desmerecendo esse tipo de pesquisa, mas o impacto é mínimo, sabe, no universo científico. E tudo isso se deve à falta de financiamento, falta de incentivo, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Eu não vou culpabilizar nenhum nem outro. A gente poderia ter muita iniciativa público-privada. Não sou contra isso. Eu vou mais além, hein, Fabião? Acho que a culpa é da ciência também, viu? Sim. Não é só do governo, da iniciativa privada, mas a nossa também. A nossa. Né? De não querer mostrar do ponto de vista prático, populacional, ou de falar uma linguagem mais verdadeira, né, da população brasileira, se trancar num castelo e tudo mais. Isso eu acho que isso aí também atrapalha o investimento. E tudo isso que a gente está vivendo no país está muito relacionado a esse ponto. Esse é um problema mundial. Também, sim, com certeza, com certeza. Esse extrapola as barreiras do nosso país. A gente endeusa o cientista, né? Sendo que, na verdade, o que ele está fazendo, ou deveria estar fazendo, é algo em prol da população. Sim. E ele se endeusa, se fecha no seu castelo, não deixa ninguém ter acesso aos seus dados, não divulga a importância disso para a população. Um grande exemplo disso são a maioria dos artigos científicos que são pagos. Isso é um absurdo. Um garoto na favela que quer estudar determinado artigo científico, ele tem que pagar $70 para ter acesso ao mesmo. Que é isso? Isso é impensável, sabe, nos dias de hoje. E aí a ciência acaba se autocondenando. Sim. E uma exigência que eu faria, se eu fosse da CAPES, que eu faria era... Tudo bem, você vai publicar, e eu exijo você publicar um artigo em inglês, mas você tem que ter uma versão em português também. Você só ter uma versão em inglês, você está discriminando toda a população que pagou toda a evolução do seu estudo aí. Tem que ter em língua portuguesa também. Todos os artigos publicados aqui. Isso eu acho que é uma coisa que tem que brigar para ter. Sim, deveria ter um repositório nacional para depositarmos esses artigos em língua portuguesa. É uma forma de valorização da nossa cultura e da sociedade que pagou por aquele estudo. Eu sou 100% a favor também. Nada contra ele ser escrito em língua inglesa, né?
porque eu acho que realmente a língua... Tem que incentivar... Tem que incentivar a escrever em inglês mesmo, é a língua universal da ciência. Quanto a isso, a gente não tem como muito fugir, mas também acho que deveríamos valorizar a nossa língua, sim. Aí é esse tipo de discussão aí dá um programa solo, assim. É longa coisa. Tá, sem dúvida. Vou citar um exemplo. Por exemplo, estudos que validam questionário. Eu, profissional da saúde, quero usar esse questionário lá no postinho de saúde do meu bairro, com a população da periferia. E aí um pesquisador brasileiro validou aquele questionário, tudo em língua inglesa. Aí eu pego aquilo lá, que sentido que aquilo faz para mim, na minha prática profissional? Nenhum, aquilo vai pro lixo. Eu não sei inglês, não sei ler aquilo, como é que ou se eu traduzir aquilo para o português, será que eu vou traduzir fielmente o que o pesquisador quis dizer? Então ele precisa me apresentar aquilo em português. Senão, não faz sentido. E ainda põe, né, validação para a população brasileira. E escreve em língua inglesa. Aí o caboclo que vai ler isso, ele mora lá nos Estados Unidos, ele não vai usar isso lá. Por quê? Porque é validado para a população brasileira. Então ele não vai usar. Quem vai usar é o brasileiro, mas o brasileiro não consegue ler, não consegue entender o que está escrito ali. Então qual foi o sentido daquilo? Não teve sentido. Né? É algo instigante. Olha, estou surpreso. Eu não sabia que esse tipo de coisa acontecia. É o exemplo, para mim, parecendo assim, o exemplo, sei lá, assim, a coisa mais clara dessa urge, essa vontade de publicar mesmo. O cara fazendo negócio público brasileiro. Não tem a, sei lá, decência, meu, de fazer uma coisa em português. Cadeira também, né, meu? Pô, o sistema é complicado, viu? É que nem eu falo, você tem um computador sem tela nem teclado. É brincadeira, pô. Tipo tijolão, isso. mano. Você tem um tijolão científico. Não serve pra nada, pô. É isso mesmo. Nossa. Não, daí eu tava pensando assim, quem que vai usar isso aí? Vamos pesquisar, sei lá, um socióloga gringo que é uma meta-revisão de validação de estudos científicos para o público brasileiro. É de Massachusetts essa pessoa. Sei lá, é faculdade de filosofia da ciência, a pessoa está pegando um outro país, as avaliações do outro país. Brincadeira, pô. É isso mesmo. Enfim. Bom, mas esse é um bom para anotar para um próximo programa aí. Fechou. Off-topic, né? Todo canal, o canal agora tá fazendo, sei lá, o canal fala de biologia, só de biologia, só que, sei lá, a pessoa que quer falar de física, daí tu bota aquele quadro, sei lá, né? Outros, ou assuntos, ou hora do café. Aí discute esse negócio por fora. Boa. Cria um quadro novo. E esses assuntos aí, rapaz, cortar, né? Bom, então, Fábio, já tomamos muito tempo seu aqui, vamos finalizar. Imagina, o papo tá bom demais. Aquela pergunta clássica para finalização do bate-bola, jogo rápido, brincadeira. Bom, para finalizar então, hoje em dia na era que a professora falou, multimodal, polifônica, cheia de recursos aí para acesso, né? Você recomenda alguma obra, filme, livro, série, vídeo, canal, entrevista que você acha que seja importante? Não sei se nem dá para só dizer assim, TCC, curso tal, né? Mas às vezes livros, né, sobre ciência que te ajude a formular perguntas, lembrando que é uma questão técnica, uma coisa que você recomende para a pessoa expandir o vídeo aqui, né? Eu gostaria de recomendar um livro para os professores, principalmente, e não tanto para os alunos que vão fazer o TCC, que se chama Quem Ama, Educa. Porque eu vejo que muito dos problemas do TCC passa pelo professor e não pelo aluno. Eu sei que quem está nos assistindo são principalmente os alunos que têm dificuldade, né, com o TCC. Mas
eu preciso tocar também o professor. Eu preciso estimular nele o prazer em orientar o TCC. Porque isso, o professor, ele precisa ter esse amor pelo ensino, pelo aluno, como se fosse um filho seu, né? Então, é de extrema importância. E é um livro muito bacana, que eu recomendaria. E recomendo para os alunos também, né? Porque um dia eles serão futuros professores. Então, esse livro é de grande valia. Agora, algum vídeo ou filme específico da área científica, eu posso trazer essa informação num outro vídeo. No momento aqui agora, eu não me recordo de algum específico para indicar. Fiquem à vontade para dizer aí, se vocês preferirem falar alguma indicação. Eu ficaria nesse livro, Quem Ama Educa. Eu adorei, porque... Com certeza vou ler. Eu também estou querendo ler, e é interessante, eu que sou da área da educação, olha o título do livro e eu nem sabia que existia, hein? Interessantíssimo. Muito legal. Bom, Fábio, então... Isso aí, essas eram as perguntas. Brigadaço por ter participado do canal aí. Pode apostar que ajudou. Quem viu isso aqui foi ajudado, viu? E o conteúdo que você trouxe aí pra gente, a gente não tem acesso. Esse que é a ideia desse canal, é trazer que a pessoa pode não... Você falou de ter vergonha lá, né? Às vezes a pessoa pega um orientador lá, quem se falou, clássico, procura no meu e-mail, e às vezes nem responde. Então a pessoa pode ter uma canhada, tal, ver um vídeo desse aí já clareia tudo, cara. Tem toda razão. Agradecer de novo, aí já deixar o convite aí para possíveis próximas vezes, porque o assunto rendeu aí. Essa parte de ciência. Maravilha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo o Oni pela ideia do canal. Precisamos de pessoas assim no nosso meio acadêmico, científico e na sociedade como um todo, né? Para alcançar esses alunos e mostrar para eles todo esse universo do TCC que pode ser desbravado de uma maneira muito mais prática, alegre e verdadeira, vamos assim dizer. Parabéns, Oni, pela iniciativa e estou à disposição, sempre que precisarem, para mais uma rodada de conversa, é só chamar. Bom, agradecer ao Paulo também aí, que membro fixo aí do canal, esteve presente. Bom, você que chegou até aqui, faz favor, comenta aí embaixo, né? Curte, compartilha, faça o favor. Tenha, como eu sempre falo para minha namorada sempre, mesmo que você não esteja fazendo, se você for professor, aluno, vi esse vídeo aqui, olha que legal, entra no canal aí, seu parceiro lá de 10 anos, tinha 10 anos, hoje está com 30, está com 18 agora fazendo TCC. Passa para a pessoa para ajudar aí, porque senão depois deixa para o último mês, sai com a visão horrível da universidade, não aprende nada. Então, obrigadão pessoal aí, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.